estamos aqui, o programa Mais Saúde está falando com dois amigos, dois professores da minha vida, que eu amo muito, a Roselene Nunes da Silveira, que é médica veterinária. Vamos lá, formada na Unimar, mestrado e doutorado em produção animal na Unesp, e metodologia e ensino. E ela é sócia proprietária do CETRI, que é um complexo equestre que fica em Bálsamo. E o Bruno Schouf, que foi meu professor da faculdade, meu amigo, que tem mestrado e doutorado em biotecnologia animal na Unesp, do campus de Botucatu, aqui no interior de São Paulo, fez especialização em bioéticos, de curso de ozônio, OmniLife, em Botucatu. E ele é CEO de assistência veterinária do meio do CETRI. Tirar esses mitos aí que as pessoas falam sobre a prova, né, de rodeio e tudo mais. Você sempre teve contato com cavalo? Eu? É. Não, eu tive uma paixão pelo cavalo na minha graduação. Depois que eu me formei, eu trabalhei um pouco com cavalo. Mas a pós-graduação foi me levando para o bovino, e aí eu fiquei anos na produção, na docência, mas eu sempre tive isso dentro do meu coração, né? Então eu brinco com o Bruno que o primeiro curso de quiropraxia que teve no Brasil eu fiz. Eu fiz o primeiro ciclo de cólica, o segundo dos primeiros ciclos de cólicas de jabuticabal, que deve estar o quê? Em 30, 40 ciclos? Ah, tem bastante. Eu fui nos primeiros, se você olhar lá no meu currículo, eu fui nos primeiros. Então, eu tive um pé muito forte no cavalo durante a minha graduação, alguns anos depois, mas aí a vida acabou me levando para outro caminho, né? E o Bruno me laçou e me trouxe de volta para esse mundo. É apaixonante, né? Quanto custa hoje para manter um cavalo? Ô, Priscila, depende do que você quer do cavalo. Você quer deixar esse cavalo num estábulo para você andar de fim de semana? Isso. Você vai gastar aí uns R$ 1.600 por mês. Você já tem que gastar, você tem que ganhar bastante. O aluguel. Feno, ração, o aluguel das baias, né? Aí, isso de manutenção, fora ferradura, fora dente. Você coloca aí a cada ferradura R$300 a cada 40 dias e dente R$400 2 vezes por ano. Sem pensar em suplemento, em veterinário, né? É isso que eu ia falar, né? Porque veterinário, quanto custa uma visita de um veterinário? Hoje varia muito, né? Infelizmente, a gente tem uma prostituição na classe, mas eu brinco com meus alunos. Eu não me preocupo com a prostituição. Meu preço é X e pronto. Eu me especializei para isso. Quem quer, quem não quer, não quer. Você tem um preço, né, Bruno? Isso, Mas hoje varia de R$200 até R$800, R$1.000, R$1.200, depende do quão especializado, é o atendimento. Tem veterinários que cobram para vir atender só a coluna, vai gastar uns R$1.200, mais os exames, gasta 2, 3 conto fácil. É o basicão, né? Esse que você falou, mais ou menos 1.200, assim, sem contar veterinário que tiver, por exemplo, um complexo, por uma cólica, uma fratura, aí... não, aí já... Você pegou os mais caros, né? Uma cirurgia de cólica hoje fica no mínimo R$25 mil. Uma fratura pode passar de 50, dependendo da fratura, sem garantias que vai dar tudo certo. Aí, sim, se você for colocar, eu quero um cavalo atleta, vamos pegar a modalidade que é o tambor. Você vai gastar de alojamento e treinamento uns R$2.500 a R$3.000. Mais prova, cada prova que você vai gastar em torno de R$800 de inscrição, mais frete. Então, vou te falar um gasto que eu tenho sendo sócio do CETRI. Eu gasto de 10 a 15 mil reais por mês com cavalo. Quanto custa um cavalo hoje? Então, depende. Tem um cavalo para você... eu quero um cavalo para correr provas medianas, rodeio. Você paga aí 20, 30 mil. Eu quero um cavalo para dar marca em prova oficial. 200, 300, 600, 800, 1 milhão. Aí depende tudo do nível que você quer. Para passear de final de semana? Não, passear de fim de semana você compra cavalo de 10 mil. O custo do cavalo
varia de acordo com o que você espera dele, né? Uhum. Lógico, existem modalidades, por exemplo, o work penny, que é outra modalidade que a gente tem aí, é uma modalidade que pode ser um cavalo mais barato, é uma inscrição mais barata. Work penny. E o que é isso? É uma competição onde você tem 10 boi no fim da pista, 10 bezerros, né, garrotes, aí você vai sortear um número, você tem que buscar o número e trazer no curral, o cavalo sozinho. Tipo de lá, prova de laço? Não, tocando mesmo, sem laçar. Tocando? Tocando, isso. Vocês são a favor ou não de provas? Super a favor. Super a favor? Super a favor. Eu assino embaixo que não tem maus tratos. E a prova que tem maus tratos, não tem? Não tem. É assim, Priscila, é o prazer do esporte. Sim, tá? Entendo. Então, assim, quando você... eu até entendo, eu vou ficar... Assim, eu sou totalmente a favor, como o Bruno, e eu falo, e eu tenho até uma justificativa um pouco, nem sei se mais técnica, mas, assim, quando você está fora, né, e você só vê aquele atleta, vamos pensar numa Olimpíada, tá? Aí você vê aquele atleta se matando para poder cruzar a linha de chegada. E você fala, meu, por que esse cara não para? Né? Tem N motivos, né? Da pessoa humana. Sim. A necessidade do patrocinador e não sei o quê. Mas tem o prazer que aquele exercício físico te traz. Uhum. Existe isso. E a euforia e o prazer que um animal tem ao fazer uma prova dessa é tão grande quanto quem está montado nele. É uma coisa assim, existe uma conexão entre a pessoa e o cavalo muito maior do que as pessoas que não montam sabem. Eu vou te dar um exemplo bobo. Eu adoro essa égua que a Luciana está montada atrás do Bruno. Tá, essa aí. Eu monto mais nela do que a Lu, eu sou apaixonada por ela, e existe uma conexão muito legal minha com ela. Então, assim, eu fiquei 10 anos sem montar, porque eu parei de montar depois que meu pai faleceu, voltei agora, estou tirando todos os meus vícios. E tirando meus vícios, aprendendo de uma forma mais técnica, né? E existe uma conexão muito grande, e o prazer é mútuo. Eu vejo que, por exemplo, Rihanna, eu que chamo ela de Rihanna. A Rihanna fica... Eu chego e chamo ela para a gente treinar, ela vem. E ela não vem porque eu levo uma comida para ela vem porque é um prazer para ela também estar ali. Não, mas e pegar o bezerro? Por exemplo, na prova a prova de laço, né? Que pega o bezerro, né? Sim. Priscila, tecnicamente, já foi comprovado que não tem lesão. E, assim, o bezerro, das provas, ele não é laçado 20 vezes por prova, é laçado 1 ou 2 vezes no máximo, e tem várias boiadas, né? E, assim, cada vez mais se torna o momento da laçada uma coisa mais curta e solta o bezerro. Não é aquela que laça e fica esticando, não. Laçou, acabou. Tá. Só no momento e sair. Só no momento em si. Porque isso que é replicado na prova é o que é feito tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, no dia a dia do campo. Não tem como a gente substituir o cavalo por um quadriciclo, por exemplo. Existem manejos diferentes, sim, mas nós temos um país que é muito grande. Tá? Então, você pega a cultura do Rio Grande do Sul, a cultura da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. A civilização se formou por conta do cavalo. Tá? O cavalo só perdeu na guerra para os elefantes da Pérsia, né? E mesmo assim foram dando uma volta e conseguiram, ainda pela agilidade, pela velocidade, ganhar da força do elefante. Então, o mundo só é mundo porque o homem domesticou o cavalo. Lógico. E vou mais além ainda. Nada contra quem tem as suas preferências alimentares, mas o homem só chegou no nível que ele chegou porque ele se alimentou de proteína e bovina. Os estudos falam que é proteína bovina. Então, assim, é uma conexão do humano com o animal, do humano com o cavalo, do humano com o bovino, que acontece rotineiramente. E como que surgiu o esporte? Bom, você trabalha a semana inteira laçando, curando os bezerros. No fim de semana vamos ver quem que é o melhor laçador. Vamos ver qual cavalo que corre mais, aparta melhor. E daí foi surgindo as modalidades que a gente tem hoje em dia.
Ah, tem lugar que eu já vi o animal sendo maltratado? Tem. Só que aí cabe a nós, veterinários, denunciar aquela pessoa. Mas entender o que realmente é maus tratos. Que eu chego assim, dou um tapa na bunda do cavalo. É maus tratos? Às vezes é um afago para o cavalo. Lógico, dá uma chicotada, uma arreada, uma puxada mais forte na boca. Talvez não seja o ideal. Mas tudo depende do momento, da situação. A gente tem que ver realmente se aquilo é maus tratos. E se for, eu sou o primeiro que tem que denunciar. Lógico. Nós todos somos, né? Sim. Então, cabe a quem? Nós, veterinários, aos competidores e os donos dos cavalos, fazer essa correção na prova. E hoje acontece muito. O ano passado teve um episódio, não vou citar nomes, que aconteceu em Barretos, que o treinador bateu no cavalo com um negócio de servir, a menina pegou o cavalo e foi embora, não vou competir mais por conta desse incidente que aconteceu. Esse incidente. Então, é que nem eu falo, tem médico bom, tem médico ruim. Tem advogado Sim. bom, tem advogado ruim. Tem jornalista bom, jornalista ruim. Tem treinador bom, treinador ruim. Tem dono de cavalo bom, dono de cavalo ruim. Então, a gente não consegue cercar em tudo, falar em 100% não tem maus tratos. Mas o que é fiscalizado, o que é ético, tem. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. E, por outro lado, a gente tem que pensar que o tanto que isso movimenta para o nosso setor, você pega emprega veterinário, treinador, auxiliar de treinador, tratador, quem fabrica trailer, quem produz bebida, quem faz churrasco, quem vende sorvete na prova, quem tem loja country. Então, o tanto que isso ajuda, e quando a gente pega um exemplo de Barretos, por exemplo, hoje a gente só tem o Hospital do Câncer em Barretos porque tem evento country. Não tem político que financia, não tem ninguém que financia, não é Estado. É o Henrique Prato que foi lá, fez um trabalho maravilhoso, que é bancado por rodeio. Tanto é que teve o Rodeio do Amor essa semana em Barretos. Então, tudo que é arrecadado vai para lá. Todos os cantores que estão em Chororó, Leandro Leonardo, desde os mais antigos até os mais novos, têm as alas com o nome deles, porque eles que ajudam a manter. Inclusive, quando o Garrett Brooks veio no último show dele em 2015, ele trouxe toda a equipe, pagou a alimentação de toda a equipe, não cobrou cachê, tudo que o que foi gerado de renda no show dele foi doado para o Hospital do Câncer. Ele não deixou nem pagar água para a equipe dele. Então, ou seja, não sei se você já conheceu o Hospital do Câncer de Barretos. Não conheço, mas eu sei que ele é maravilhoso. É uma coisa grandiosa, acolhe inclusive as famílias das pessoas, né? Sim, sim. Então, um bezerro às vezes vai se machucar. Eu tive um cavalo que quebrou a mão numa prova de tambor. Ah, foi culpa de alguém? Não, foi um acidente que aconteceu. O que eu fiz? Peguei, eu não estava aqui, a veterinária foi lá, imobilizou, colocou no trem, viu, manda para o hospital, mandou, tentou operar, infelizmente não deu certo, teve que sacrificar. Mas isso é um acidente que não é toda a prova que tem. Nessa última prova não teve nenhum cavalo machucado. Teve uma menina que caiu do cavalo só, que foi o mais, que assustou um pouquinho mais, mas... Nada do esporte, né? Como qualquer esporte, né? Como qualquer esporte. Uhum. É exatamente isso, assim, pode machucar? Pode, mas é um acidente. Sim. E as pessoas que estão nesse meio, que montam, que fazem essas provas, elas têm uma preocupação com o animal gigantesca, né? Que não é aquela preocupação de cuidar, pôr cobertinha, a humanização, né? Sim. Porque as pessoas confundem muito o bem-estar animal com a humanização dos animais. Sim. A humanização é algo que o próprio conselho pede para que a gente não faça, né? Porque é diferente você humanizar um animal e cuidar dele e zelar pelo bem-estar dele. E quem está nessas provas, a grande preocupação é o bem-estar animal. É a alimentação, é a saúde, é a água, é ele estar num ambiente em que é o ambiente natural dele. Então, para um cavalo estar numa prova junto com o humano que ele tem essa ligação e fazendo aquele esporte, para ele aquilo lá é um bem-estar. Né? A gente estava na prova sábado, eu estava voltando com meu filho ali da lanchonete, um cavalo caiu, estava assim num espaço ali solto, sem nada, só que cavalo é igual criança, ele faz arte, né? Eu não sei como ele caiu. Eu vi que as pessoas ficaram, uns homens ficaram ali, nossa, o que está acontecendo? Eu achei que fosse um acidente dentro da pista, eu também fui ver, o cavalo tinha caído,
As pessoas que foram até lá, levantaram o cavalo e, não, tá tudo bem, não eram os donos do cavalo. Entendeu? Não era o tratador, não era o responsável. Então, existe uma preocupação de todo mundo que está ali, não só com os humanos que estão montados fazendo a prova, mas com o bem-estar dos animais. Porque aqueles animais fazem parte da família deles. Não, com certeza, né? Não só o cavalo, mas o próprio bovino, eles são muito bem tratados, porque eles precisam ter condição física, eles precisam ter energia, eles precisam estar saudáveis, senão eles não participam da prova. Então, eles são bem cuidados do mesmo jeito, só que eles são bovinos atletas. Uhum. Né? Que é, eu não sei se eu poderia chamar isso de categoria, né? Mas é uma linha dentro da bovinocultura que as pessoas ainda ficam meio receosos, né? Tem país que se alimenta da carne do cavalo e nós não. Falar em comer carne de cavalo no Brasil, todo mundo arrepia. E tem país que consome. Sim, lógico. Né? Aqui eles só são atletas, eles não são fontes de proteína. E o bovino é uma fonte de proteína, mas existem também os bovinos que são atletas. Né, que são tratados, criados, treinados para ser atleta. E eles precisam de um cuidado extremamente especial. Exatamente. O que a Rose falou é a maior verdade. A gente não pode confundir. Tá chovendo, vou tirar meu cavalo da chuva. Cavalo tem que ser cavalo, boi tem que ser boi. O cavalo, se você colocar o cavalo dentro da tua casa e for dormir no sofá da sala, ele não vai estar feliz. E muito cachorro também não tá, eles acabam acostumando. Tá? A gente acaba acostumando ele, tanto é que a gente tem hoje problemas de comportamento no cachorro por conta do comportamento do dono. Humanização total. Exato. Né? A gente fala que não parece que o dono é roubado e é verdade. Tá? Eu via muito isso quando eu fiz a pós-acupuntura, que a gente fazia os ambulatórios, né? Não que eu adorava o ambulatório de pequenos, mas faz parte da vida, a gente tem que ir. E você notava, o cachorro vinha com um problema, você via no dono o mesmo problema do cachorro. Então, qualquer sensibilidade que você tenha mais, você começa a perceber. E o cavalo também. E a criança que cresce com o cavalo, cresce com o animal, é uma criança diferente. Por quê? Sem dúvida. Tem responsabilidade, sabe que tem que comer o cavalo, sabe que tem que descansar, sabe que tem que aquecer. Então, isso, o ser humano, eu volto a frisar, é o que é por conta do cavalo. Tá? Nas provas começou com as guerras, que é necessidade de força, hoje nas forças de fazenda. E até a gente pega a ecoterapia hoje, não tem coisa que reabilita melhor uma pessoa que montar o cavalo. Eu sou apaixonada pela ecoterapia. O campo magnético que o cavalo tem, o cavalo consegue perceber qual que é a tua frequência cardíaca. Se você está com a frequência cardíaca alta, você não consegue chegar no cavalo. Ele começa a ficar mais agitado. É incrível. E para várias síndromes, né? Exato. Autismo, Sim. A ecoterapia é para todo mundo, na verdade. E a Rose falou também do bovino atleta. O pessoal torce muito o bico quando a gente fala de touro de rodeio. Eu atendo companhias que a gente faz acupuntura nos bois toda semana. Mas por que está fazendo acupuntura no boi? Questão de bem-estar, aliviar a dor. Eu faço ozônio para desinflamar os animais, melhora a imunidade. Eles comem o que muita gente passa fome e não come, tá? A nutrição deles é extremamente balanceada. E o balanceado do bovino é um balanceado que você tem que ter proteína, mas tem que ter a fibra junto. Então, não é barato. Então, um touro de rodeio hoje chega a custar mais de... também, né? Um boi chega a custar mais de 1 milhão hoje. Os caminhões são todos preparados com borracha, com palha de arroz, com câmera de segurança. São climatizados também. Climatizados. Então, assim, o tanto que o touro de rodeio hoje é bem tratado, lógico, vai ter um acidente, às vezes o boi vai se machucar, vai ter uma fratura no rodeio. É muito raro, mas às vezes isso vai acontecer. Eu fiz o mestrado e doutorado com touro de rodeio e a gente nota que o touro de rodeio, por exemplo, tem muito menos lesões graves do que uma vaca de leite, por exemplo. Não são lesões infecciosas decorrentes do ambiente, né? Que já vem melhorando muito no gado de leite também. Os estudos mostram. O touro de rodeio tem lesão degenerativa de atleta, que é igual ao do cavalo. Sim. Tem as artroses, tendinites, as extensões musculares. Só que são todas tratáveis. Viu? Antigamente, vai tratar, não vai ficar caro. Hoje, trata-se. Então, o tratamento veterinário melhorou, o diagnóstico melhorou, as alternativas e complementos de tratamento são, assim, bastante eficientes na medicina dos bovinos, né? Tanto é que antigamente bovino, a mancada era só casco.
Hoje a gente faz infiltração articular, implante de ouro, tá? Então, acupuntura, quiropraxia, ozônio. Então, é um mundo que, assim, o animal é atleta, ele se desgasta, sim, mas o veterinário está lá, nossa classe está lá para diminuir as lesões desse atleta, preparar e condicionar melhor esse atleta, tanto de estudo com medicina esportiva que se tem hoje em dia, tem esteira para estudar, tem endoscopia dinâmica, endoscopia estática, termografia, parte de imagem, sensacional. Então, assim, eu acredito assim, o animal tá sendo usado, está sendo torturado. Não, porque às vezes, se esse touro não tivesse ali pulando, onde será que ele ia estar? Tá? Se esse cavalo não tivesse trabalhando ali, aonde ele estaria? Será que ele ia ter a mesma nutrição? Mas eles estão nutrindo o animal só para ele correr mais. Que seja, mas ele está bem cuidado. Ô, Bruno, aquela faixa que eles colocam é em cima do escroto? Aonde que é? Não, o sedem passa na virilha. Não pega nem perto. Saltam? Qual é o motivo? Qual é a virilha e a axila, em qualquer ser, você pode ver que todo mundo tem aflição de pescoço, axila e virilha. É onde passa a artéria, muito importante. Então, pela própria evolução, é uma região que a gente tem uma sensibilidade maior, uma cócega, vamos dizer assim. Por que tem cócega? Porque tem uma coisa muito nobre ali por baixo, que é a artéria femoral. Sim. Então, o touro sente cócegas. Se o sedem fosse o motivo do touro pular, qualquer touro que eu pegasse no pasto ia ser um campeão de rodeio. Sem dúvida. E outra, eu pergunto para qualquer homem que está assistindo, se pegar, apertar teu testículo, você vai conseguir pular? É só pegar todo o touro de rodeio que pulou, 99% não vai ter lesão nenhuma no testículo pós-pulo. Ele pode ter uma degeneração testicular por outro motivo. Tá? O touro de rodeio ainda não é selecionado para reprodução. Então, a reprodução dele a gente está conhecendo, embora já faz uns 15 anos que a gente mexe com melhoramento genético de touro de rodeio, com a genética de rodeio, tanto é que hoje 90% dos touros que pulam já são de genética. Que são filhos de mães que são filhas de touro de rodeio com um touro de rodeio. Então, ou seja, a gente está partindo para o mesmo caminho dos Estados Unidos, que faz 50 anos que fecharam o studbook. Então, só pula no rodeio dos Estados Unidos se tiver o pai ou a mãe registrado no studbook. Então, é uma linhagem de rodeio. Então, se fosse tão fácil apertar o testículo do boi ou passar o sedem boi pular, não precisaria gastar tanto dinheiro em importar sêmen, correr atrás de touros. Então, o testículo nada mais é que uma cosquinha que faz na virilha. Tanto é que, se você pegar qualquer cavalo e colocar a barrigueira e escorrer para a virilha, ele vai pular, porque é cócega. Se fosse assim, a égua não pulava no rodeio, tem égua de rodeio. Como que a égua pula se não aperta o testículo? E a vaca de rodeio pula também. Não é comum ter a vaca no rodeio, mas as vacas são progenitoras dos touros que vão nascer futuramente. E elas também pulam quando passa o sedem. Então, ou seja, o sedem não afeta em nada, tá? O material é de lã, é bem macio, tá? Não tem problema nenhum. É um mito que criaram, que nunca foram numa fazenda acompanhar um pula porque ele tem habilidade atlética. Se não, era muito fácil. Tem aí no CETRI? Tem também. Vou fazer o mito. Não, vamos mistificar. Se você imaginar pula e o quanto eles são treinados, existe até um touro de rodeio chegar dentro de uma arena qualquer, ele é tão difícil quanto os meninos que sonham em ser jogador de futebol chegar num campo. É um caminho muito semelhante, né? Então, assim, precisa já, a primeira coisa, ter afinidade. Sim. Né? Por isso que tem aquele robô que coloca, não, olha, o animal ele tem, porque hoje tem como se fosse um robô que seria uma pessoa, né? Se você coloca nesse bovino e solta, ele ainda jovem, para ver se ele tem afinidade para pular. Isso não quer dizer que ele vai ser aptidão, um atleta, né? É uma aptidão. É igual aquele menino que já chuta bem a bola, aquela criança que já chuta bem a bola. E dali ele vai passando por peneiras, vamos falar assim, né? E ele vai sendo treinado. Tem animal que, no meio do treinamento, ele fica dócil. Ele se acostuma, ele não tem aquela aptidão, então ele se acostuma em ser montado, na hora que abre a porteira, ele sai andando. Nada tivesse acontecido. Com o sedem,
Mas para ele já se acostumou, ele já sabe que tudo bem, ele não tem aquela aptidão em pular, né? Que é o prazer do atleta. Sim. É igualzinho a gente vê o sonho de uma criança, ou de um menino, ou de uma menina, que quer ser um atleta, ou quer ser um jogador. A gente fala jogador de futebol porque a gente vive no país do futebol, né? Sim. Né? Você olha... o Brasil é o país do futebol. Então, assim... Gostaríamos de mudar, mas... né? Mas é aquela coisa que é um caminho super longo, assim, sabe? Não é uma coisa feita ao acaso, de qualquer maneira. A alimentação dele tem que ser diferente, porque ele tem que ser robusto, forte, não pode ser gordo, ele não pode ser obeso. Então, são caminhos totalmente diferentes da produção para o atleta. Né? Ele precisa ser suplementado, ele tem que ter condição articular, ele tem que ter força. Quantos anos? E ele tem que ser treinado. Sim, né? Com certeza, né? Quantos anos dura um cavalo assim? Um cavalo não, um boi. Ô, Priscila, eu já atendi touro que pulou durante 15 anos. Boi não, touro. 15 anos? Pulou 15 anos de rodeio. Mas a idade dele, com certeza, a gente aposentou ele com 20 anos, não porque ele não estava pulando mais. Aposentou porque, por conta da idade, ele foi para reprodução. E hoje, além de tudo, o touro de rodeio aposenta, ele tem sua aposentadoria, vai continuar comendo bem, vai continuar recebendo as terapias, porque ele vai para reprodução, agora ele tem que produzir sêmen. Sim. Então, ou seja, ele continua sendo bem cuidado, não é descartado mais, como se imaginar, o touro acabou o dente, vai comer ele. Não, primeiro que você vai comer um carne no touro de rodeio, haja panela de pressão e dente. Imagina, né? Imagina haja dias e horas e... E assim, isso com certeza ainda vão surgir estudos. Eu vou participar de uma banca de doutorado agora no final do mês sobre touro de rodeio. Acho que é a terceira ou quarta que eu participo, né? Graças a Deus eu posso falar que eu comecei isso em 2019, foi a primeira publicação de touro atleta, voltada para ortopedia. A gente começou a estudar na Unirp na época, né? Com os raios-x, depois com os ultrassons, a gente foi para Botucatu com o professor Celso, fez os primeiros trabalhos. E hoje eu percebo que o pessoal está indo atrás muito dessa área, porque a gente tem que saber o tipo de fibra que esse animal tem que melhorar a parte nutricional. Então, ou seja, não é uma coisa que já está todo mundo satisfeito. A gente está pesquisando em cima para quê? Saber como que suplementa esse animal, saber como que treina esse animal, saber como que a gente vai detectar melhor a lesão nesse animal. Então, assim, é uma área que vai crescer muito agora na pesquisa também, e não sei se chega no cavalo, porque o cavalo se estuda há muito tempo, né? Mas o plano nosso é cada vez mais colocar o touro de rodeio no nível próximo do cavalo atleta. Porque, como o Rosilene falou, e a gente conta muito no cavalo, o animal não tem que ser gordo, obeso. Ele tem que ser atleta. Atleta, forte. Quanto mais pesado o animal maior a chance dele ter lesão. Sim. E menor o rendimento. Tá? Não tem jeito, o bicho tem que ser atleta. Tá? Só que tem que ser o atleta, como a gente fala no humano. Não é, tudo tem que ser muito bem equilibrado. Você tem que ter o período de trabalho, o período de recomposição, de descanso, o período de preparação, de aquecimento, preparação. Então, isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais. Tá? No cavalo, assim, absurdo, os centros de reabilitações que a gente tem pelo mundo e estamos fazendo aqui agora em Bálsamo, são coisas assim, outra conotação de performance. Por exemplo, eu falo sempre, sábado a gente chegou em Barretos, a Rosilene chegou um pouquinho antes, e cadê o Bruno que não chega? Cadê o Bruno que não chega? Parei, encontrei com o cliente, quero que faça a cultura dos meus cavalos antes da prova. Para quê? Tirar o que tiver de dor, melhorar a condição dele de ter uma performance melhor, né? Eu tenho um pouco de receio de falar, vamos melhorar a performance. Não, o cavalo tem a performance dele. Eu vou fazer com que ele consiga exprimir sua melhor performance. Sim. Senão também vai pegar um cavalo de carroça, tadinho, né? Ele vai lá correr 16 no tambor. Não, o cavalo tem que ter uma... É a mesma coisa que falar, não, eu vou correr o Ironman. Eu não consigo chegar nem no Havaí, eu acho. Tá? Então, são coisas que, como a Rose falou, é muito preparo. E o que é mais interessante, falar, mas ninguém não tá nem aí com esses touros. Você vê o carinho, por exemplo, a Rose vê diariamente com o Mandelão, que é o nosso treinador dos tambores, ele tem os touros de rodeio dele. Ele vai no pasto para tratar, ele leva eles tocando para fazer os curativos quando precisa, fazer suplemento,
para a gente fazer acupuntura, para a gente fazer ozônio. Então, é um carinho que esse pessoal tem com os touros dele, porque tem muita gente que vive disso. Nossa. E eu falo, eu trabalhei no hospital e atendo, às vezes, esporadicamente. Você pega a hora boa, que é a hora do touro ganhando, e a hora ruim, é a hora que o touro não tem mais o que fazer, que está morrendo. E você está lá fazendo o possível. O que você vê de dono de touro chorando, cedenheiro chorando, a emoção que a pessoa tem de, às vezes, perder um animal, ou a felicidade quando você consegue recuperar o animal, ele volta a pular. Hoje em dia, eles autorizam cirurgia de 20 mil reais em boi, assim, ó, sem o preço. Que beleza, né? Bom para vocês. Não, você vê que bacana, complementando o que o Bruno falou da relação lá do Manelão, que é o treinador, que também tem o touro de rodeio, né? Todos os touros têm nome e ele chama pelo nome e eles atendem pelo nome. E você sabe como é que ele coloca os touros dele dentro do trailer para levar? Para treinar em outro lugar, ou com uma peneira. Ele abre o trailer, vem tocando e fala, vamos fulano, vamos embora. Ele entra no trailer sozinho. Ele tem vídeo disso. Ele tem, porque ele tem e já postou. Então é um barato, aquele brucutu daquele animal, 500 e 600 quilos, acho que até mais, né? E é um animal que não é dócil, né? Que você não vai lá coçar ele. A relação dele é com o treinador dele. Com a gente a relação é diferente, mas é uma confiança e um vínculo que só quem está ali no dia a dia que entende e vê que está muito longe de maus tratos. Sim, é ele que trata todos os dias dos touros, dos bois, né? É uma coisa assim, só quem está no meio entende de que é isso, né? Exatamente. Né? Aquilo que você e Rosilene falaram é muito importante, porque normalmente tem gente, ainda mais agora, né, que o rodeio virou mais show que rodeio, infelizmente, né? Sim. O povo vai ver o rodeio, que na verdade é onde o touro vai lá, pula quanto? Tem boi que não pula nem 8 segundos. É uma coisa extremamente rápida, tá? E a pessoa, nossa, mas olha isso, o touro tá pulando. Gente, é 8 segundos, o touro nem vê, é uma coisa que é tão rápida, uma explosão de tempo. E as pessoas não têm noção do que é o dia a dia. Então, o dia a dia que é mais importante. Você concorda comigo? Vamos pensar, o que seria o sofrimento do touro? Sofrer 8 segundos ou sofrer um mês na fazenda? E tem sofrimento? Não, por quê? É alimentado, muito bem cuidado, hemograma mensal, bimestral, dose enzima de lesão muscular para ver se esse animal está apto ou não para ir para o rodeio. Quantas vezes já fiz lá, esse touro não pode ir para o rodeio. Ah, mas está no contrato. Quem manda sou eu. O touro não vai. Por quê? Porque ele tem determinada lesão ou está em uma determinada condição que ele não está apto para ir para o rodeio. Lógico. Então, falta um pouco das pessoas conhecerem, tá? E aqui eu me coloco à disposição, como já fiz várias vezes. Você está achando que o touro é maltratado? Vamos passar um dia comigo na fazenda de touro de rodeio. Teve uma escola que, na época, eu estava na Unirp ainda, acho que foi 2017. Teve um pessoal do SESI, da robótica, que foi lá que eles queriam desenvolver alguma coisa para o agronegócio, né? E eu sempre fui o defensor assíduo, falei, não, deixa que eu vou atender esse povo que vai organizar esse trem. Aí, não, porque a gente quer ver negócio de vaca de leite, de confinamento. Falei, por que vocês não fazem alguma coisa com o touro atleta? Um break de reabilitação? Ah, mas vamos fazer uma coisa com uma categoria animal que é judiada, maltratada. Eu falei, vem todo mundo passar que eu vou dar uma palestra para vocês. Aí eu peguei minha palestra de mitos do rodeio, dei a palestra, falei, marca com os pais de vocês, pede autorização, a gente vai tudo lá na época a gente foi lá no Paulo Emílio. Vocês levam vocês, a gente vai até lá. Fui até lá com eles, na época tinha um agressivo ainda, que era mansinho, todo mundo passou mono agressivo, no bipolar, viram como que é a rotina, viram como os animais são alimentados, treinados, ou seja, voltaram, eles falaram assim, Bruno, a gente mudou até a cabeça da nossa professora que pensava igual a gente. Então, olha, a falta, o erro grande nosso, que gosta de rodeio, que gosta de esportes sequestres, porque eu falo, se cair um, cai tudo. E se cair tudo, não tem, acabou o Brasil. O que nos move é o agronegócio. Então, se cair isso, cai tudo. Sem dúvida. E beleza. Então, a gente tem que defender
lógico, não pode ser cego para certas coisas, tem que ver o que é certo, o que é ético. E para nossa profissão é interessante, porque o veterinário que tem que ser responsável por isso. Você que tem que ser linha de frente. Ah, ali pode ter o rodeio ou não pode? E eu vejo muita gente, às vezes, mas será? Vai. Gente, vamos, monta associação, vai atrás, porque isso depende de nós. Porque é um baita de um filão de mercado para o veterinário, tanto no cavalo quanto no touro, porque todo cavalo que corre precisa do ortopedista, precisa do fisioterapeuta veterinário, do fisiatra. Não, o povo me xinga. Fisiatra, tá, pessoal? Não fisioterapeuta, fisiatra. Tá? Quem faz reabilitação, quem faz medicina integrativa, e esses cavalos precisam ser reproduzidos. Então, tem o pessoal da reprodução, da IX, da clonagem, e precisam comer. Tem o pessoal da nutrição, e precisam ter sanidade, povo da sanidade. Então, olha o tanto de pessoa, de veterinário que isso vincula. E o grande erro nosso, que eu vejo, é nós querermos falar de rodeio com quem já gosta de rodeio. Não, a gente tem que ir lá embaixo, em quem não gosta. Quem não gosta. Nas escolas... Convencer que não tem nada. No ensino fundamental, no ensino médio, falou, molecada, sai desse celular, vamos explicar um negócio para vocês. Sabe esses negócios que vocês ficam vendo no Instagram, no TikTok aí, que rodeio maltrata, não sei o que lá? Vamos ver por outro lado também, vamos lá conhecer, vamos ver o que é realmente o rodeio. Tá? Porque daí você tira alguém, puta, eu não sei o que você da vida, puta, eu vou ser veterinário para cuidar desses bichos. Exatamente. Cada animal tem um veterinário? Normalmente, sim. Tem o veterinário geral da prova, mas lógico, se acontecer alguma coisa com meus cavalos, aí eu que atendo. Ah, tá. Tem o veterinário para emergência lá, tem o veterinário que é da parte sanitária, mas aí cada aras tem o seu veterinário, ou cada veterinário tem várias aras que atende lá. Isso tanto para os cavalos também. Exatamente. Os cavalos e para os touros. Ah, legal. Nossa, deve ser muito legal. Não, é outro ambiente, outro mundo. Barretos em agosto. O programa Mais Saúde fica por aqui. Eu gostaria de agradecer demais esse bate-papo maravilhoso com os dois amigos queridos, que foram meus professores na faculdade, que eu tenho muita honra de ser amiga. Rosilene e Brunão, Bruno Schoff, muito obrigada. Vocês moram no meu coração forever. Nós que agradecemos. Até mais.